Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo. Jesus Cristo falou, está falado. 3h06. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Sábado 12 de novembro de 2022, mais uma vez estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, programa que deve trazer até a mim, até você, amigo ouvinte, a orientação aí, o Evangelho, as boas notícias, boas novas, trazidas aí pelo Filho de Deus, também pelos apóstolos, respeitando, é claro, as orientações que Deus também apresentou através dos profetas. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, para você, está aí na sua Bíblia também, está em João 14, versículo 21 ao 24, algo muito importante me chamou a atenção aqui, eu gostaria muito de compartilhar com você. Está aqui em João 14, versículo 21 até o 24. Está falado, pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Amigo ouvinte, a palavra de Deus, ela veio, está aí na Bíblia sua, nas nossas Bíblias, né? E ela foi falada através de profetas. O livro de Hebreus mostra bastante a importância que teve os profetas, a vinda deles, e também o quanto é importante os ensinamentos dos profetas, que veio para até mesmo para uma antiga aliança. Algumas das profecias, alguns dos ensinamentos que Deus usou os profetas vieram para uma antiga aliança. E também a Bíblia Sagrada mostra a importância do Filho de Deus, de Jesus Cristo, Filho de Deus vindo, trazendo orientações e também trazendo feitos, não só o milagre de curar pessoas, mas existe um milagre que às vezes fica bastante oculto, que foi o que Jesus Cristo fez. Não é o que ele fez curando pessoas, que é muito importante, mas o que ele fez se sacrificando por você e por mim. Talvez isso, em tempo de igreja, em tempo de pregador, ou em tempo de evangélico, ou até mesmo tempo de vida, o mundo trabalha com o inimigo de Deus, trabalha nas orientações e foca em alvos que são nossos olhos e ouvidos, para que dentro de nós reine aquilo que ele quer ensinar.
e isso é uma verdade em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você for, que você olhar, isso é real. O reinar do inimigo, a tentativa de sempre se passar por Deus. Então, o maior feito de Jesus Cristo aqui na terra não foi o maior milagre dele aqui na terra, curando alguém ou tirando a enfermidade de alguém. Embora isso seja sobrenatural, ele fez um milagre para mim e para você. Ele fez um milagre curando pessoas lá no passado. Ele fez um milagre que pouco fruto produz dentro de mim e de você, porque esse milagre ele é camuflado, ele é escondido de todas as maneiras pelo inimigo de Deus, que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário por mim, por você, por todo aquele que crê, e também a ressurreição, o ressurgir dele. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele veio para se cumprir nele uma promessa de Deus, já no Antigo Testamento, principalmente através de profetas Isaías e profeta também Jeremias, né? Você encontra eles já falando da vinda desse Jesus Cristo, desse Filho de Deus que vinha à terra. E havia uma necessidade de que ele viesse. Ele até faz uma comparação a uma semente, que ele fala uma parábola, Jesus Cristo faz uma parábola dizendo que uma semente, você pegando ela, é somente uma semente. Mas dependendo do que se trata essa semente, uma vez plantada, ela regada e cultivada, ela vai nascer, ela vai produzir muito mais, às vezes, do que 100. Assim também Jesus Cristo falou que havia necessidade de que ele fosse crucificado e morto, e ele ressuscitasse ao terceiro dia, para que assim também viesse dentro de você e de mim, existe algo muito poderoso, algo muito importante, que é o Espírito Santo de Deus. E aqui nessa passagem que eu citei para você, em João 14, versículo 21 ao 24, Jesus Cristo está falando algo muito importante, porque ele quer, juntamente com o Pai, porque o Espírito Santo ele é o representante do Pai e do Filho. E aqui nessa passagem, João 14, versículo 21 ao 24, Jesus Cristo fala o que é a parte nossa a ser feita e o que é a parte dele que ele faria. E note que há uma luta muito grande na particularidade de vida de cada um de nós, não só para fazer a nossa parte, como também conseguimos entender qual de fato é a verdadeira parte que nós temos que fazer. Vamos ler aqui em João 14, versículo 21 ao 24, Jesus Cristo fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariote, perguntou para Jesus, Senhor, de onde vem de que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Palavra aí do Filho de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, ficou nossa mente, falo por mim, não por você, ficou de que esse Espírito Santo, porque Jesus Cristo fala aqui sobre guardar a palavra dele, eu e o Pai vamos amar vocês e vamos se manifestar em vocês. E depois ele vai falar de novo que se alguém ama a palavra dele, guarda a palavra dele, ele diz que eu e o Pai o amaremos e viremos para ele e faremos nele morada. Note que Jesus Cristo está falando de algo que ia vir fazer parte da vida de todo aquele que tem o mandamento de Jesus Cristo, a palavra do Filho de Deus, e tem colocado em prática. Ele fala, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E é mais interessante que durante bom tempo da nossa vida fica de que o Espírito Santo,
O poder de Deus, ele é algo dado para a liderança, para aqueles que estão à frente de uma obra, à frente da igreja ou à frente de uma obra. Na verdade, não. Porque nem sempre quem está à frente, todo mundo que está à frente, com certeza, está defendendo o quê? Uma ideologia, está defendendo um interesse ou dele ou de uma grande quantidade de pessoas. E nem sempre, e Jesus Cristo não fala isto, porque ele fala assim, aquele que tem meus mandamentos. Então, o que eu particularmente tenho que preocupar, eu vou deixar um tempinho aqui de respeito aos apoiadores culturais, daqui a pouquinho eu volto, dando sequência à explicação dessas duas passagens aqui. Tem duas passagens aqui, que é compromisso meu pessoal, seu pessoal, nosso, pessoal de cada um de nós, particular nosso com Deus de prática, e depois também algo pessoal, particular, de Deus para conosco, de nós, para com Deus, e depois de Deus para conosco. Eu gostaria muito aí de compartilhar essas duas passagens para que fique bem claro para você, amigo ouvinte. Já volto ainda daqui a pouquinho, então, após aí os nossos apoiadores culturais. Ceder por mim. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Três horas e 19 minutos. Voltamos então para a passagem onde Jesus Cristo falou. Vamos ver quais são os nossos dois compromissos com aquilo que Jesus Cristo falou. E vamos ver também quais são as duas promessas de Jesus Cristo para mim e para você. Ele fala bem assim, versículo 21 de João 14. Assim está escrito, assim diz o Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. No decorrer da nossa vida, existem muitos mandamentos que chegam até mim e a você. Existem muitas práticas que eu e você fazemos no decorrer da nossa vida. Quando falo práticas, eu me refiro a todas as práticas, tanto as certas quanto as erradas. Mas existem algumas práticas que são religiosas ou que são espirituais. Isso já existia no Antigo Testamento, e algumas dessas práticas elas eram reprovadas por Deus. E os profetas vinham e repreendiam o povo, porque Deus dava a orientação, dizendo que aquelas práticas elas eram reprovadas por Deus e que aquelas práticas eram ofensa a Deus. Eu me lembro que no decorrer do tempo de vida meu, eu falo por mim, muitas práticas que eu fiz, sendo elas religiosas ou até mesmo práticas consideradas espirituais, elas não agradavam a Deus. Esta é uma verdade. Até no dia em que me deparo com o ensinamento de Jesus Cristo, e ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então existem alguns ensinamentos, algumas práticas, alguns mandamentos que devem ser respeitados, porque vieram através dos profetas para um propósito. Deus mandou fazer aquilo para um propósito, para uma promessa ser cumprida. Quero que vocês façam isto, ou para que isto aconteça na vida de vocês. Isto aconteceu através dos profetas. Já através do Filho dele, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que eu tenho o mandamento de Jesus Cristo comigo, e os pratico, eu os guardo. Esta é a minha parte, eu provo que amo a Deus fazendo isso. E ele diz assim, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde há que vem de há de manifestar a nós, e não ao mundo? Então se o meu foco com os olhos, o meu foco com os ouvidos, o meu coração, se ele está inteiramente no mundo, aqui nessa questão responde de que se eu me foco no que o mundo oferece para mim, na maioria de tudo aquilo que eu escuto, de tudo aquilo que eu assisto, vejo, ouço ou falo, significa que eu vou estar impedindo o manifestar desse Deus ou desta promessa na minha e na sua vida. E esta é uma realidade.
E ele fala assim, ó, disse Judas não Iscariote, de onde há de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, por que se alguém me ama? Porque isso aqui não é dos discípulos, dos apóstolos somente ano passado. Discípulo não, porque todos nós somos um discípulo de Jesus Cristo. Toda prática do bem é somada por um Senhor. Toda prática do mal é somada também por um Senhor. E esta é uma realidade. Ninguém de nós escapa disso. Pode ser católico, evangélico, espírita, macumbeiro, pode ser umbanda, pode ser budista, indiferentemente de religião ou aquilo que a pessoa crê, sendo certa ou não, toda a obra ela é somada para um Senhor, seja Deus ou não seja Deus. E Jesus Cristo mostra em alguns ensinamentos dele esta realidade. Veja que ele fala, Jesus respondeu e disse, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Veja que ele fala, se alguém me ama, está preocupado com a minha palavra, aquilo que Jesus Cristo falou. Mas você vê que na maioria de todos, até dos pregadores que existem em volta de mim e de você, eles não estão preocupados com a palavra que Jesus Cristo falou. E por quê? Por causa da manipulação do Deus deste mundo, não o Deus verdadeiro ou o Deus Pai de Jesus Cristo, mas aquele que vai reinar aqui na terra e vai se passar por Deus durante um bom tempo, segundo todo o Novo Testamento. E aqui ele fala assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa é a minha parte. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Veja que não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com quem está à frente, ou quem não está à frente, quem está pregando ou não, quem tem ousadia para mais ou para menos de pregar ou não, mas tem a ver com o quê? Com a prática. Talvez a pessoa não é um pregador, não se vê pregar, mas é um praticante do mandamento de Jesus Cristo. E nele quem? Nesta pessoa, em mim, em você, como está na promessa que Jesus Cristo faz já no versículo 21, e viremos para ele e faremos nele morada. No 21 ele fala assim, eu e meu Pai o amaremos, né? Eu o amarei e me manifestarei a ele, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós nos manifestaremos a ele, e depois ele fala, e viremos para ele, ele quem? E faremos nele quem? Morada. Você, eu. Eu não creio desta maneira, mas é isso que Jesus Cristo falou. E esta é uma verdade. Basta eu você pegar o mandamento de Cristo e colocar ele em prática, indiferentemente de quais são, indiferentemente de quantidade, cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, eu vou anulando outros ensinamentos e vou praticando o de Jesus Cristo. Vamos fazer isso para ver se ele não vai cumprir com a promessa dele, como está no versículo 21, né? E eu amarei e me manifestarei a ele. E no versículo 23 ele fala, se guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Será que isso é verdade? Vamos fazer um teste então. Vamos mortificar os mandamentos que estão dentro de nós, as palavras que estão dentro de nós, que não são as palavras de Jesus Cristo. Essas práticas religiosas ou espirituais que não são aprovadas pelo ensinamento de Jesus Cristo, para que o Pai venha se manifestar a mim e a você, e que também venhamos, como ele falou, vamos amar você e vamos fazer em você morada. E no João 12, no João 13, aqui no João 14, no João 15, no 16 e no 17, você vai encontrar Jesus Cristo falando bastante sobre um ser chamado Espírito Santo, Espírito separado, ou seja, algo que ele conquistou por mim e por você lá na cruz do Calvário, que não traz uma cura só física, que traz uma cura para a alma, para o espírito, e traz principalmente a vida eterna.
e esta é uma verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça. Hoje, para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Lembrando você, amigo ouvinte, que eu sempre procuro respeitar os 15 minutos. Agora eu estou respeitando também o tempo de apoiadores culturais. Então, por esse motivo, a gente começa aqui após, os apoiadores culturais. Respeitamos o tempo dele no meio e também deixamos aqui nosso término após os apoiadores culturais. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.